PlanejePasse, planejamentos e acompanhamentos de estudos. Fala galera, vamos começar nossos estudos de administração geral, nossos conceitos básicos, certo? O que é importante a gente trabalhar com relação à administração geral de empresas. Vamos ver conceitos que você vai carregar por todo o teu estudo de administração, independente de qual seja a tua prova de concurso, independente se você é administrador de formação ou não. O que a gente vai trabalhar aqui hoje, os conceitos que a gente vai ver aqui hoje, você com certeza vai carregar por todo o teu estudo, tá? Então essa é a base para os estudos de administração geral, essa é a base para você levar como carga, levar como conhecimento, para depois você aprofundar em cada um dos tópicos e conseguir gabaritar a tua prova de administração geral, tá? Então preste bem atenção, são conceitos importantes, são coisas que você vai levar para os teus estudos, é o que vai te fazer entender como funciona a administração geral de empresas, tá bom? Cada slide, dá uma pausa, dá uma copiadinha, ouve o que eu estou falando, volta o vídeo, copia o que eu estou te falando, que eu sempre vou usar palavras-chave do que está caindo nos concursos, eu sempre vou usar palavras-chave que vão te garantir pontinhos essenciais e primordiais para a tua aprovação, tá bom? Então, bora para a primeira questão. Vamos lá. Primeiro slide, né? Primeira questão. A administração, em seu conceito tradicional, é definida como um conjunto de atividades, princípios, regras, normas que tem por objetivo planejar, organizar, dirigir e controlar todos os esforços de um grupo de indivíduos que se associam para atingir um resultado comum. Ora, então, a administração é isso, conjunto de atividades, conjunto de princípios, conjunto de regras e conjunto de normas. Para quê? Para juntar todos esses esforços e atingir um objetivo, um resultado comum, né? Maravilha. Então, a ideia é justamente essa. Administrar é esse processo de tomar, é esse processo de realizar, é esse processo de você alcançar resultados através de ações, de objetivos, né? Então, a essência do trabalho do administrador é justamente essa, obter resultados por meio das pessoas que ele coordena, tá? Como é que o administrador vai obter resultados por meio das pessoas que ele coordena? Através de 4 funções administrativas, 4 principais funções administrativas, que a gente vai ver agora no nosso próximo slide. Mas por enquanto, fica com essa informação principal que eu te passei agora, tá? Administrar é tomar, realizar e alcançar ações que utilizem recursos para alcançar objetivos. O trabalho do administrador é obter resultados por meio das pessoas que ele coordena. Beleza? Show de bola? Vamos para o nosso próximo slide. Principais funções administrativas: planejamento, organização, direção e controle. Show de bola, né? Então, o administrador, quando ele vai buscar alcançar as metas da organização, quando ele vai buscar obter resultados, ele vai realizar basicamente esses 4 processos. Ele vai planejar, ele vai organizar, ele vai dirigir e ele vai controlar, tá bom? Vamos ver aqui os nossos conceitos um por um. Vamos ver a ideia de cada uma dessas funções administrativas e como elas se desenvolvem, tá? Eu não sei se você reparou, eu coloquei aqui no nosso slide em forma de ciclo, porque essas 4 funções administrativas, quando aplicadas, quando juntas, né, quando trabalhando em conjunto, formam o que a gente chama de ciclo administrativo. E ciclo administrativo nos traz mais uma ideia. Qual é a ideia que nos traz ciclo administrativo? E não se encerra. Então, eu tenho planejamento, eu tenho a função de organização, eu vou controlar, eu vou dirigir, mas isso não se encerra na hora que eu preparo, por exemplo, um planejamento estratégico. Não, eu vou estar sempre revendo meus planejamentos, eu vou estar sempre revendo o meu controle, eu vou estar sempre mensurando, sempre avaliando e ajustando o que tem que ajustar. Em busca de quê? De alcance dos objetivos organizacionais, utilizando o quê? Recursos materiais, recursos físicos e recursos humanos, né? As pessoas, beleza? Então, a ideia do ciclo administrativo é basicamente essa, tá bom? Vamos olhar cada um dos conceitos, vamos entender cada um, do que significa cada uma dessas palavras. Planejamento, organização, direção e controle. Planejamento, salva aí. Planejamento, definir objetivos e metas. Planejamento é analisar. Planejamento é estabelecer estratégias. Planejamento é antecipar o futuro, é prever, é prevenir,
definir, é programar. Planejamento é reduzir a incerteza, tá bom? A função planejamento é quem vai permitir o desenho, o conceito, que eu crie a missão da minha organização. A função planejamento é que vai permitir programar as atividades, além de definir, claro, objetivos, metas e estratégias. A gente vai também ver esses conceitos na nossa aula de hoje, beleza? Organização, vamos lá. Organização é a ideia de distribuir, de alocar, de empregar, de alocar recursos financeiros, de empregar recursos materiais, de utilizar recursos ambientais, de utilizar recursos humanos, de utilizar recursos tecnológicos. A ideia da organização é justamente essa, né? Eu vou preparar a minha organização empresa, né? Vou preparar a minha empresa distribuindo, atribuindo responsabilidade, atribuindo competências, enfim, vou organizar, vou alocar os meus recursos, sejam eles financeiros, sejam eles tecnológicos, sejam eles materiais, sejam eles humanos, sejam eles ambientais, beleza? Já a próxima função, qual que é? Função de direção. Perfeito. Direção, lembra logo de quê? De gente, de dirigir, de pessoas, tá bom? Direção é coordenar, é liderar, é comunicar, é motivar as pessoas. Estou te dizendo palavras-chave de cada uma das funções administrativas, tá? Então, direção é justamente isso: coordenar, liderar, comunicar e motivar pessoas. Lembrando que liderança é o quê? É o processo de conduzir as ações ou influenciar o comportamento e a mentalidade de outras pessoas, né? Esse processo de influência, esse processo de manejamento de comunicação, esse processo de motivação das pessoas, esse processo de conduzir as ações das pessoas é o que a gente chama de liderança, beleza? Então, salva aí contigo. Direção tá ligada a coordenar, tá ligada a liderar, tá ligada a comunicar e a motivar as pessoas. Por fim, a nossa quarta função do processo administrativo, do ciclo administrativo, é a função de controle, né? Tá aqui controle, ótimo. Controle é simples, é mensurar o que foi feito e avaliar os resultados alcançados. Aí você ajusta de acordo com o planejamento e continua o teu ciclo e segue o jogo, beleza? Então, planejamento, organização, direção e controle. Principais funções administrativas. Bora para o próximo slide. Vamos lá. Estratégia, né? Quando eu falo de estratégia, o que é que eu estou querendo dizer? Vamos lá. Estratégia é a forma de pensar o futuro, integrada no processo decisório, com base em um procedimento formalizado e o articulador de resultados. Ótimo. É o caminho para alcançar os objetivos. É esta a definição que eu quero que você guarde. Vou até mudar o meu ponteiro aqui para a canetinha, vou até me colocar menor para que você fique mais simples de você entender. Estratégia é o caminho para alcançar os objetivos, certo? É o caminho, é o que eu tenho que fazer é o que eu vou percorrer, o que eu tenho que fazer para alcançar os meus objetivos. Então eu posso te definir estratégia como uma maneira racional de aproveitar as oportunidades, de neutralizar as ameaças, de aproveitar e potencializar as forças internas e neutralizar as fraquezas em busca do alcance de objetivos, tá bom? Então, muito importante. Estratégia é o caminho para alcançar os objetivos. Já vimos o conceito de administrar, já vimos as funções administrativas e agora já sabemos o que é estratégia. Ao longo do nosso curso, ao longo do nosso estudo, ao longo da resolução de questões, a gente vai destrinchando cada um desses conceitos. Aqui é para você ter a noção básica, você ter a noção geral, a noção do todo, tá bom? Uma coisa muito importante. A gente tem dois momentos em relação à estratégia que você vai estudar. A gente vai estudar lá no teu planejamento estratégico, tá? A gente vai ter, na hora do planejamento estratégico, que definir objetivos e analisar a situação atual. A gente tem dois tipos de posicionamento da literatura da administração em relação a isso. Primeiro, eu vou traçar a minha estratégia, depois vou ver quais os objetivos e ver como é que está o meu ambiente. Ou primeiro eu vou ver como é que está o meu ambiente, vou analisar a situação atual e depois eu vou definir a minha estratégia, né? Qual é o melhor caminho, qual é o caminho, na verdade, correto, né? Enfim, eu defino objetivos e analiso a situação atual para depois definir
qual o caminho que eu vou percorrer, ou defino qual o caminho que eu vou percorrer e depois defino meus objetivos e analiso como é que está o meu ambiente e a situação atual. É muito importante essa análise ambiental, né? A gente não olha só para dentro, né? A organização não olha só para si, ela também tem que ver o ambiente externo, tá? Então, qual é o correto, qual é o melhor? Não existe o correto, certo? Algumas empresas vão adotar um posicionamento, algumas empresas vão adotar outro posicionamento, a depender de quem está preparando o planejamento estratégico para provas de concursos, para você ganhar questões, para você ganhar pontos, tá? Você vai guardar o conceito. A estratégia, ela é definida depois da análise ambiental. A estratégia é definida depois da análise da situação atual. Eu vou analisar a situação atual, eu vou analisar definir meus objetivos e depois eu vou preparar a minha estratégia, certo? Esse é o pensamento que predomina nas bancas, enfim, nas provas de concurso público, tá? Faz mais sentido? Para mim não, para mim faz mais sentido o contrário, sabe? Primeiro, eu defini a minha estratégia, o que eu quero fazer, onde é que eu quero chegar, qual caminho que eu vou percorrer e depois eu vou analisar como é que está o ambiente, vou definir meus objetivos mais específicos e vou ajustar o que tem que ser ajustado. Mas isso é um posicionamento pessoal e de parte da literatura. Para a prova de concurso, grava isso. Primeiro, define objetivos, depois analisa a situação atual e depois desenvolve a estratégia, beleza? Grava essa informação, que ela é muito importante para ti e para as tuas provas. Enfim, salva, tá? Nosso próximo tema qual que é? É eficiência, eficácia e efetividade. Show de bola, aqui temos três conceitos super importantes de indicadores de desempenho, tá? A gente tem a ideia da eficiência, a gente tem a ideia da eficácia e a gente tem a ideia também da efetividade, né? Vou colocar aqui um pouquinho maior para a gente falar mais de perto, falar mais de frente, tá? Você vê que eu coloquei também um somatório aqui de eficiência e eficácia que deu a igualdade na efetividade. Daqui a pouquinho a gente vai entender por que eu fiz isso, tá? Primeira, eficiência é o que é? Eficiência é otimizar recursos. Eficiência é fazer mais com menos, tá? Eficiência, olha aqui, grava, copia. Significa fazer as coisas direito. Eficiência é fazer o certo. É a capacidade de realizar atividades, capacidade de fazer tarefas, capacidade de fazer ações com perdas mínimas. Eu vou estar otimizando recursos, eu vou estar fazendo mais, mantendo a qualidade e diminuindo os meus custos, né? A ideia é que eu tenha um melhor aproveitamento dos meus recursos, tá? Eficiência é a relação, então, entre os resultados alcançados e os recursos utilizados, né? Eu vou ver o que eu utilizei e vou descobrir o que foi que eu alcancei com isso, tá? Significa fazer um trabalho correto, um trabalho sem erros e um trabalho de boa qualidade. A gente usa muito no dia a dia uma linguagem vulgar, não sei quem foi eficiente, ele conseguiu chegar lá, ele foi eficiente. Não, está ligado à eficácia. Alcançar objetivos, alcançar resultados está ligado à eficácia, tá? A eficiência está ligada a fazer mais com menos, a otimizar recursos, ao melhor uso dos recursos, beleza? Ser eficiente é manter um nível de qualidade gastando menos, tá? Então, grava isso para ti. Ser eficiente é fazer as coisas direito, é fazer certo, né? Gastando menos, com menos custo, enfim, e mantendo o padrão de qualidade. Não adianta só eu gastar menos e cair a qualidade. Isso aí significa economizar, não significa ser eficiente. É um pouquinho diferente, tá bom? Eficácia. A eficácia está ligada ao alcance dos objetivos. A eficácia está ligada ao alcance dos resultados, tá? A eficácia significa o quê? Fazer as coisas certas, né? Fazer a coisa certa, fazer as coisas certas. Eu te falei agora há pouco que eficiência é fazer as coisas direitas, né? Aqui é fazer a coisa certa. Olha, né, essa diferença de vocabulário. Por que eu estou te trazendo isso? Se no português simples pode parecer a mesma coisa, por causa da FGV. A FGV fala, eficiência é fazer as coisas direitas, eficácia é fazer a coisa certa. Se você não tem esse conceito salvo para ti, você vai se prejudicar, você não vai acertar, tá bom? Então, eficiência, otimizar recursos. Eficácia, alcançar objetivos, alcançar resultados. Eficácia significa fazer a coisa certa. Eficiência é fazer direito, tá? Eficácia está relacionada com o alcance de metas, com o alcance dos objetivos que foram pré-estabelecidos. Então, eficácia vai ser a relação entre os objetivos realizados e os resultados alcançados.
né? Eu te falei o que sobre eficiência? Que eficiência é a relação entre os resultados alcançados e os recursos utilizados. Na eficiência eu levo em conta os recursos, porque eu estou procurando otimizar. Na eficácia não importa. Na eficácia eu só quero ter aquele resultado, entendeu? É fazer um trabalho que vai atingir um resultado esperado. Não importa se esse resultado eu atingir com menor ou com maior custo, se eu isolar a variável eficácia. Eficácia é atingir um resultado. Se eu atingir um resultado gastando mais, gastando menos, utilizando mais recursos, utilizando menos recursos, não importa. Eu vou ser eficaz na medida que eu alcanço os meus resultados, certo? Essa relação com os recursos, se eu gasto mais, se eu gasto menos, enfim, se eu otimizei, se eu não otimizei, se liga à eficiência. A ideia da eficácia é alcançar ou não resultados. A ideia da eficiência é otimizar ou não recursos. Então eu posso muito bem ser eficaz sem ser eficiente. Eu posso conseguir resultados, né? Enfim, sem ter sido eficiente, sem conseguir otimizar recursos, sem conseguir chegar lá, beleza? Então, eficiência, otimizar recursos e eficácia, alcançar resultados. Estou te falando várias vezes que isso é muito importante e vai te acompanhar por todo o teu estudo de administração geral. Então, te manca, te liga, presta atenção. Tá? Efetividade, vamos para o nosso terceiro conceito da agora, efetividade. Efetividade, a gente pode trabalhar a efetividade, deixa eu botar aqui o ponteiro para o marca-texto. A gente pode trabalhar a efetividade com duas visões. A gente tem duas noções de efetividade dentro da literatura da administração, do estudo da administração geral, tá? Primeiro, o indivíduo vai ser efetivo se ele for eficiente e eficaz ao mesmo tempo. Então, eu vou analisar. Ele otimizou recursos? Ele manteve a qualidade gastando menos? Ele conseguiu alcançar resultados? Sim. Então ele foi eficiente no começo e depois foi eficaz. Ele chegou lá, a gente estabeleceu objetivos, ele conseguiu alcançar? Conseguiu. Então foi eficaz. Nesse alcance de objetivos, ele utilizou menos custos possíveis, ele reduziu o custo, otimizou custos, utilizou menos materiais possíveis e manteve a qualidade? Sim. Então ele também foi eficiente. Beleza? Então, a ideia do primeiro conceito de efetividade é essa, é a soma da eficiência e da eficácia. Quando eu sou eficiente e eficaz, eu sou efetivo. O segundo conceito de eficácia é o resultado do trabalho de qualidade de uma empresa. É como o cliente, é como o meu público-alvo vai perceber a qualidade do serviço prestado, do produto que ele adquiriu. Se eu conseguir atingir um nível de satisfação, se eu conseguir atingir um nível de qualidade esperado pelo meu cliente, eu fui efetivo na prestação do meu serviço, ou na criação ou na venda do meu produto, beleza? Então, primeiro conceito de efetividade, qual que é? Eficiência mais eficácia. Segundo conceito de efetividade, está relacionado à qualidade do trabalho da minha organização. Se eu conseguir que meu público ficasse com as necessidades supridas ou com a qualidade que ele esperava alcançada, eu fui efetivo no meu trabalho, tá? Outra frase muito, muito, muito importante, eu quero que você grave aí, vou até me aproximar aqui de ti. Ó, a eficiência, ela é essencial, desculpa, a eficácia, ela é essencial em uma organização. A eficiência, ela é desejável. Por que eu estou dizendo isso? A eficácia, ela é essencial porque uma organização, para se manter viva e bem, ela precisa alcançar seus resultados. Independente se foi otimizado ou não, com o melhor uso dos recursos ou não, ela tem que alcançar objetivos, eu tenho que alcançar resultados. Então, a eficácia, ela é essencial. A eficiência, ela é desejável, certo? Por quê? Porque é claro que eu quero atingir meus objetivos, é claro que eu quero alcançar meus resultados gastando menos, né? Utilizando melhor meus recursos, sejam eles humanos, materiais, enfim, qualquer tipo de recursos que eu tenha dentro da minha organização, tá? Então, copia aí no teu caderno, essa frase é muito importante, já vi várias bancas cobrando. A eficácia é essencial e a eficiência é desejável. A eficácia é essencial e a eficiência é desejável. Salva. Bora pro próximo. Missão, visão e valores organizacionais. Show de bola. Aqui me cabe pequenininho no canto. Quem fez esse slide agora lembrou de mim. Beleza, vamos lá. Missão significa uma incumbência que
que se recebe, é a razão de existência de uma organização, define o credo da organização. Show de bola! Então, o que é? A missão é a razão de uma empresa, de uma organização existir. Ela faz parte do meu referencial estratégico. Ela vai me dar um norte, vai me dar um rumo, né? Eu existo por causa daquilo. Então, tudo que eu for fazer, eu vou ter que me direcionar naquela direção. Eu vou naquele rumo, eu vou naquele norte, né? Enfim, a missão, ela é uma declaração de propósitos. A missão, ela declara, ela mostra a área de atuação da organização, tá? A missão, ela é atemporal. A missão normalmente ela não tem assim, em 2050 seremos isso, isso, aquilo. Não, está relacionado ao futuro. A missão é atemporal, é quem ela né? É o que ela faz hoje, é o porquê de ela existir. Eu existo por causa disso. Então essa é a minha missão, como se fosse minha missão de vida, só que é minha missão de empresa, minha missão organizacional, tá bom? A visão, ela se diferencia da missão no seguinte aspecto, ela define o que a organização pretende ser, que fica pequenininho, eu não consigo ler direito, pretende ser no futuro. Então, a visão, ela é o sonho da organização, é como ela queria ser vista, é como ela gostaria de ser vista no futuro, né? A visão, ela define o que eu quero ser, é o meu sonho, é o que eu busco, né? Então, em 2030, eu pretendo ser 75% da parcela de mercado, né, do market share, do meu ramo de aulas para administração geral no estado, na região norte e nordeste, por exemplo. Entendeu? Então, a visão é o meu sonho, é o que eu quero ser, é o que eu pretendo, é onde eu quero chegar, tá? Então, se diferencia da missão. A missão é a razão de existir. Muito importante. Missão, razão de existir, e visão, sonho da organização. Valor é mais simples, né? Valor a gente sempre tem até como coisa pessoal. Valor é orientador de conduta. São as convicções que vão fundamentar o meu comportamento, o comportamento da minha organização e dos meus funcionários, né? São os valores que vão direcionar as escolhas na minha conduta, tanto individual como organizacional, tá bom? Então, valor, o que é? Padrão orientador de conduta. Visão, o que é? É o meu sonho, é o que eu quero ser. Missão, é a minha razão de existir. Show, copia. Objetivos, metas e políticas organizacionais. Beleza, olha que interessante. A gente vai diferenciar agora objetivo de meta, né? Objetivos, metas e políticas, né, organizacionais. Dentro de uma empresa, uma organização, eu vou ter objetivos definidos, o ideal é que eu tenha, né? Vou ter metas definidas, vou ter políticas organizacionais definidas, tudo isso compõe a minha estratégia, que é o caminho que eu quero seguir, ligado à minha missão, do porquê que eu existo, e a visão de onde eu quero chegar, né? Você vê que tudo aqui está se completando, tudo está fazendo sentido dentro de um contexto organizacional, tá? Vou me aumentar um pouquinho para ficar mais perto de você. Bora, aqui eu. A diferença entre objetivos e metas está no fato de, enquanto os objetivos são qualitativos, as metas são quantitativas. Então, uma determinada empresa X estabeleceu como objetivo aumentar as vendas, e a meta é que aumente de 500 mil reais, certo? Olha a diferença. Os objetivos são qualitativos, o objetivo é aumentar as vendas. A meta é quantitativa, a meta é de 500 mil reais. Esse é o posicionamento que predomina na literatura da administração de empresas, tá? Você vai ver outros conceitos de metas, de objetivos, e que eu estou te trazendo o que cai no concurso que as bancas cobram em relação a metas e objetivos. Você vai ver autores menos desconhecidos ou autores que não são cobrados em concursos dizendo que um objetivo é ganhar 500 mil reais e vai estar ok, vai estar certo também, vai estar tranquilo. Ou vai estar dizendo que a meta é aumentar as vendas, vai estar dizendo que a meta é dizer, porra, nós vamos melhorar esse aspecto aqui, e não vai trazer a quantidade. E tá ok, tá tudo bem com isso, tá? Estou trazendo posicionamento de concurso público. Objetivo qualitativo, meta quantitativo, tá bom? Um bom gestor, um gestor excelente, um gestor que está procurando melhorar a qualidade da sua organização, está procurando alcançar objetivos, ele vai trabalhar
com objetivos e metas bem definidos. Ele não vai ter como sinônimo, tá direitinho, né? Ele não vai ter como sinônimo objetivo e meta, não. Ele vai diferenciar. Eu tenho um objetivo macro e tenho essa meta aqui mais quantitativa, né? Enfim, o objetivo vai ser o resultado desejado que eu pretendo alcançar dentro de um período de tempo. Ó, eu quero aumentar minhas vendas aqui em 2 anos. Qual é a meta? Como é o destrinchamento? Como é que você vai destrinchar isso? Como é que você vai separar isso para você conseguir aumentar as suas vendas em 2 anos? Poxa, a minha meta é em 2 anos eu vender 500 mil reais. Então, dentro de 3 meses eu quero ter aumentado já 30 mil reais. Dentro de 5 meses eu quero ter aumentado 50 mil reais. Dentro de 1 ano eu quero ter aumentado 200 mil reais. E aí, no segundo ano eu vou fazer um sprint organizacional e vou aumentar os 300 mil reais. Sei lá, são as metas divididas, né? Subdivididas dentro do objetivo, tá bom? Enfim. Esse é o conceito, é o que diferencia meta, é o que diferencia meta de objetivo, tá? A teoria, muito importante, a teoria da fixação das metas, ela nos fala que para você melhorar o desempenho em qualquer atividade são necessários 3 elementos: objetivos específicos, metas desafiadoras e feedback. Né? Enfim, quando eu estou trabalhando, por exemplo, num processo de desenvolvimento pessoal, eu sempre trabalho com a teoria da fixação das metas. Por quê? Porque eu quero melhorar o desempenho em alguma área da vida daquela pessoa, normalmente em estudos, enfim, ou produtividade. E aí a gente vai trabalhar feedbacks. Feedback meu para a pessoa, da pessoa para mim e o dela para si mesma. A gente vai trabalhar metas desafiadoras. O que é meta desafiador? Meta desafiadora é você conhecer a sua zona de conforto, ficar confortável na sua zona de conforto, que é por isso que o nome é zona de conforto, depois você se desafiar e sair da zona de conforto, sempre do tamanho da sua perna, sempre com passos que você pode dar. E objetivos específicos é saber onde você quer chegar, né? Eu quero alcançar isso aqui, e aí eu vou definir o meu objetivo, eu quero passar no concurso público dentro de 1 ano. Qual vai ser a minha meta? Vai ser aprender isso, isso e aquilo. Eu vou quantificar a minha meta e vou dar feedback se tiver alguém me acompanhando para aquela pessoa, ou se for por conta própria, eu vou estar sempre me retroalimentando com informações para ajustar, para controlar e alcançar meus objetivos, tá bom? Então, teoria da fixação das metas e objetivos nos diz: para melhorar o desempenho em qualquer atividade, devemos ter objetivos específicos, metas desafiadoras e feedback. Já leva isso para a tua vida e aplica nos teus estudos de concurso, ou seja lá que tipo de prova que você está fazendo, ou em qualquer área da tua vida. Serve para qualquer área da vida, tá? Claro que é uma visão mais ampla e você vai adequando de acordo com a tua necessidade, beleza? Por fim, políticas organizacionais. Fácil. Políticas organizacionais são normas, são regras, são coisas que orientam o comportamento para o auxílio das metas, para o auxílio dos objetivos, do alcance das metas e o auxílio do alcance dos objetivos de uma organização. Show? Beleza. Próximo slide. Então, diferenciamos objetivos, diferenciamos metas e aprendemos também sobre políticas organizacionais. O objetivo tem um viés qualitativo, normalmente com um período de tempo, né? Eu quero aumentar as vendas em 1 ano, eu quero correr. Quando eu boto uma maratona, eu já digo a meta, né? Eu quero, enfim, praticar atividades físicas, me tornar, sair do sedentarismo em 6 meses, período de tempo. E aí, dentro disso, eu vou colocar que eu vou correr 2 quilômetros por dia, eu vou correr 5 quilômetros por semana. Enfim, isso é a meta. O objetivo é qualitativo, a meta é quantitativa. A política de uma empresa, de uma organização, o que é? São as normas ou procedimentos que vão auxiliar o alcance das metas e desses objetivos, tá? Ela trabalha em paralelo como uma forma de suporte. Show! Cultura e clima organizacional. Maravilha. Cultura e clima organizacional talvez seja um dos nossos slides, um dos nossos tópicos mais importantes do nosso estudo de hoje, tá? Esse tema ele é muito cobrado em provas de administração geral e também em provas de psicologia organizacional. Psicólogo organizacional é o psicólogo que está dentro do setor de recursos humanos, do departamento de pessoas dentro de uma empresa, independente de qual é o nome. Tá? Normalmente é o chefe desse setor. Se não for um administrador, é um psicólogo organizacional. Tá? Primeira coisa, não confunda cultura com clima organizacional. Saia do conceito, saia da mentalidade que a gente tem do dia a dia, enfim, do chão de fábrica, do dia a dia, da rádio peão que a gente ouve, né? Da rádio peão que a gente ouve dentro das empresas. Rádio peão é um termo vulgar para, enfim, do mimimi, do bafafá, do bate-papo que rola
da comunicação informal, vamos colocar assim, dentro de uma empresa, tá? A cultura corporativa, a cultura organizacional é o conjunto de comportamentos, atitudes, hábitos, crenças, superstições de um grupo de pessoas. E a cultura, ela se estabelece através de normas, de valores e de expectativas que são compartilhadas por todas as pessoas da organização, tá? Então a cultura se relaciona com comportamento. A cultura se relaciona com atitudes, com hábitos que todas aquelas pessoas compartilham, ou o grupo compartilha dentro de uma organização, tá? O clima não. O clima já é o conjunto de emoções. O clima é o conjunto de sentimentos. O clima é o conjunto de predisposição, é o conjunto de humores do ambiente da empresa, do ambiente organizacional. Eu posso até definir o clima como um indicador de satisfação dos membros de uma empresa. Tá bom? Então, cultura está relacionada a comportamento, a atitude, a hábito, a crença, e clima está relacionado à emoção, a sentimento, ao humor, à predisposição do ambiente organizacional, tá? Então, não confunda. O clima está relacionado com o conjunto de emoções do ambiente, enquanto a cultura está relacionada com o conjunto de hábitos, costumes e princípios da organização. Tá? Algumas pessoas confundem porque levam muito em conta o dia a dia, às vezes trabalham numa empresa, numa organização, e isso não é bem difundido, ou isso se confunde na rotina mesmo, enfim, no desenrolar dos dias, né? Então, fica com essa informação. Clima liga a emoção, clima liga a sentimento. Cultura é comportamento, é atitude, são os valores, as expectativas compartilhadas por todos os membros de uma organização. Beleza? Show! Clientes, né? Maravilha, clientes de uma organização. Aqui nós temos, três tipos de clientes. Nós temos o cliente interno, temos o cliente externo e o stakeholder. Vamos começar com o conceito, com a definição de cliente. Cliente é todo aquele que mantém contato com a empresa. Pronto, já podia parar aqui. Cliente é todo aquele que mantém contato com a empresa ou a quem a organização direciona os seus serviços, os seus produtos, né? Aqui já ligando uma ideia de público-alvo. Mas cliente é isso. É todo aquele que mantém contato com a empresa. Qual que é a ideia do cliente interno, né? São os funcionários. O cliente interno é quem trabalha, é o meu colaborador, é quem está lá no meu dia a dia. Enfim, são os meus funcionários, meus colaboradores. O conceito é esse. Cliente interno são os funcionários, tá? É quem trabalha lá dentro da empresa. Cliente externo são os fornecedores, são os consumidores ou também os usuários. Você percebe que o cliente externo não é só o meu público-alvo, não é só, enfim, o meu comprador ou o usuário ou quem vai adquirir ou utilizar o meu serviço. Não, os meus fornecedores, enfim, os meus apoiadores também são meus clientes externos. Por quê? Porque eles também mantêm contato com a minha empresa. Quem mantém contato com a minha empresa e está fora dela é cliente externo. Quem mantém contato com a minha empresa e está dentro dela é meu funcionário, é cliente interno. Conceito simples, facinho, não tem que você quebrar a cabeça com isso. Stakeholder, o que é? É todo parceiro de negócio, é toda parte que se interessa pelo meu negócio. Os stakeholders correspondem ao público que tem algum tipo de interesse na minha organização. Então pode ser um investidor, pode ser um acionista, pode ser algum tipo de parceiro que seja impactado diretamente pela relação com a minha empresa, tá? Se diferencia um pouco do cliente externo, se diferencia, às vezes um abrange um pouco o outro, né? Nem sempre um fornecedor, ele vai ser um stakeholder, pode apenas ser um cliente dele, ele tem aquele contato comigo, mas ele não é uma parte interessada diretamente dos meus objetivos organizacionais, tá? Então, stakeholder é isso, é toda pessoa, enfim, grupo, organização ou pessoa que mantém interesse, que faz parte do meu negócio, é uma parte interessada da minha organização, tá? O conceito padrão é esse. Toda pessoa, ou parceiro de negócio, ou parte interessada, se chama stakeholder, beleza? Fica com esse conceitinho aí, muito importante para nosso estudo, para essas questões. Muita questão cobra só o conceito de stakeholder, já vi muita questão mesmo, cobrando só o conceito de stakeholder de grandes bancas e grandes provas. Acho que até para receita já vi prova só cobrando o conceito de stakeholder. Dá um texto bem grande, um texto bem bonito, maravilhoso, no final pergunta o que é stakeholder. Você coloca, é o cara que é interessado, é a parte interessada, beleza? É o público que mantém algum interesse na minha organização. Centralização e descentralização. Show de bola. A primeira informação importante o que é? Se você estuda direito, não vai confundir centralização
e descentralização com o mesmo conceito, o mesmo nome do direito administrativo, tá? Não tem nada a ver com esse conceito do direito administrativo. Lá está ligado à criação de órgãos e entidades da administração direta, de administração indireta ou a manutenção da administração direta. Não tem nada a ver com o nosso conceito de administração. Na administração, o conceito de centralização e descentralização está ligado à tomada de decisão, tá? Tomada de decisão dentro da organização. Centralização e descentralização se relacionam com a tomada de decisão dentro da organização, tá bom? Então, ó, vou escrever aqui, vai ficar muito feio, vou botar só TD, tomada de decisão, tá bom? Dentro da organização. Vamos lá, a centralização, primeiro, né? Na centralização, a tomada de decisão está, ó, focada, está centralizada no topo hierárquico da minha organização, ou está concentrada nas mãos de poucos. Então, se eu tiver uma pirâmide organizacional, né, hierárquica aqui, tenho aqui, deixa eu ficar mais fácil a gente entender, pronto, assim fica melhor. Eu tenho aqui uma pirâmide organizacional, aqui tem o topo da administração, aqui tem o pessoal médio, tático, gerencial, aqui embaixo tem o operacional, certo? Bem distribuído assim. Uma empresa centralizada, a tomada de decisão está lá em cima. Então, o que acontece aqui embaixo, o que rola aqui embaixo no chão de fábrica, nível operacional, para ser decidido, vai ter que passar pelo gerente, pelo outro, pelo diretor, não sei o que, até chegar no executivo, até chegar lá em cima. Então, numa empresa centralizada, a tomada de decisão está focalizada ou localizada no centro, no topo hierárquico da organização, ou nas mãos de poucos administradores, nas mãos de poucos gerentes ou diretores, tá bom? Na descentralização é o contrário. A descentralização, ela permite que níveis inferiores tomem decisão. Ela permite que níveis inferiores tenham mais autonomia, tá bom? O que é melhor para uma empresa? Adotar a tomada de decisão de maneira centralizada ou descentralizada? Não tem uma resposta, qual que é melhor, qual que é pior. Ela tem que analisar o ambiente organizacional onde ela está inserida, tem que analisar suas forças, suas fraquezas, tem que analisar as oportunidades de mercado, tem que analisar as ameaças do mercado e aí decidir. As decisões são centralizadas nessa empresa ou não, são descentralizadas. Ou algum tipo de decisão quem toma é o topo e algum tipo de decisão quem toma é a base, né? É o operacional, tá bom? Então, a centralização tem vantagens e desvantagens. A descentralização também tem vantagens e também tem desvantagens. A gente vai ver um pouquinho delas aqui agora, tá? Vantagens da vantagens da centralização, decisões consistentes e uniformidade na tomada de decisão. É isso, né? Como eu tenho a tomada de decisão no topo, como eu tenho a tomada de decisão lá em cima, né? Eu vou estar mais ligado na estratégia, eu vou estar mais ligado. Quando eu digo eu, é quem vai tomar a decisão, né? Quem está tomando a decisão está mais ligado na estratégia. Quem vai tomar a decisão está mais ligado no que a empresa busca. Então, provavelmente ela vai ter um maior conhecimento do planejamento estratégico, vai ter um maior conhecimento, uma visão macro, uma visão maior da organização. Então, acaba que as decisões são mais consistentes, enfim, e são mais fáceis, são melhores, bem tomadas, né? De acordo com os objetivos organizacionais ou objetivos estratégicos, né, que foi definido na visão estratégica, tá bom? Uniformidade é isso, né? Como quem está tomando a decisão é uma pessoa só ou poucas pessoas, né? As decisões tendem a ser mais parecidas, tendem a ser mais uniformes, o que traz até um certo tipo de segurança para quem está trabalhando naquela organização. A desvantagem qual é? Decisão longe, né? O que é decisão longe? Decisão longe é assim, ó. Quem está lá embaixo no chão de fábrica não consegue tomar uma decisão, porque tem sempre que perguntar para outro, até chegar lá em cima, no topo da hierarquia. E aí muitas vezes essa decisão ela é tão importante e acaba perdendo o timing, porque sei lá,
do assistente administrativo tem que passar para o analista, do analista tem que passar para o gerente, do gerente tem que passar para o subdiretor, do diretor tem que passar para o diretor e depois tem que chegar no CEO, entendeu? Olha o tempo que passou, olha a quantidade de etapas que eu passei, já estou tão longe da realidade, às vezes, dependendo do processo de comunicação, que aquela decisão pode não sair tão boa, ou pelo menos não tão rápida, porque ela vai correr um longo processo. A decisão ela é tomada longe da realidade, muitas vezes, a depender do processo de comunicação da empresa, tá? E isso causa frustração. Por quê? Porque eu que estou lá no dia a dia, eu que estou no operacional, eu que estou lá enfim, buscando a eficiência da empresa, né? Ralando, tentando otimizar os custos. Eu quero tomar aquela decisão, me sinto frustrado. Às vezes é uma coisa que eu sei fazer, que eu sei tomar, eu tenho mais conhecimento do que o meu gestor naquilo ali, porque é uma coisa muito específica. E como sou eu que estou no dia a dia, eu que sou melhor naquilo do que ele. Mas eu não posso decidir. E me sinto frustrado como profissional, como pessoa. Por quê? Porque aquilo está na minha alçada de conhecimento, mas eu não posso decidir. E aí me dá frustração, beleza? A ideia é essa. Vantagens da descentralização, né? A gente já falou que a descentralização é quando as decisões são tomadas no níveis hierárquicos mais inferiores. Então, os colaboradores têm mais autonomia. Vantagens, decisões são mais rápidas, né? Claro, acontece uma coisa que eu tenho que decidir, uma compra que eu tenho que fazer, um caminho que eu tenho que seguir. Quando eu tenho essa autonomia, obviamente eu carrego junto a responsabilidade, né? O outro lado da moeda da autonomia é responsabilidade. A decisão acaba sendo mais rápida. Eu não tenho que perguntar para o meu gestor, para ele perguntar para o outro gestor dele, para perguntar para o outro diretor, perguntar para não sei quem. Não precisa. Já está lá comigo, eu já decido, já consigo matar aquilo rápido, né? Isso traz um maior envolvimento, né? Ora, a ideia é que eu seja até um pouco mais eficiente na minha atividade. Por quê? Porque eu me envolvo com aquilo, me dou para aquilo, né? Eu acabo tendo que aprender mais, acabo tendo que ser um profissional melhor, porque eu vou ter que tomar aquela decisão. Então, eu me envolvo mais com a atividade e o provável resultado disso é uma eficiência ou até um alcance dos resultados, uma eficácia maior, beleza? Desvantagens da centralização, maior custo, né? Ora, se eu tenho uma pirâmide, certo? Em que aqui é bem maior, né? Que tem a galera operacional. E eu passei a tomada de decisão para cá, eu não posso passar essa tomada de decisão para o nível inferior de maneira irresponsável. Então, aqui eu vou ter que ter treinamentos, eu vou ter que desenvolver essa galera, eu vou gastar. Né? Eu vou precisar de pessoas no nível operacional mais capacitadas. Por quê? Porque elas vão tomar decisões. Decisões vão definir o rumo, vão definir o caminho da empresa. Eu não posso simplesmente delegar responsabilidade, delegar autoridade, dar autonomia para o meu colaborador e não ter preparo. E esse cara não ter preparo. Ele vai me dar prejuízo, ele vai me quebrar, vai se quebrar, vai todo mundo se ferrar. Então, eu vou ter um custo maior na descentralização. Por quê? Porque eu vou precisar de profissionais capacitados, profissionais treinados, profissionais, enfim, mais preparados para tomar aquela decisão. E isso é dinheiro. Quem é mais preparado cobra mais. Se eu tenho um MBA, tenho uma pós, eu tenho uma experiência de 10 anos de mercado, eu não vou querer ganhar o mesmo tanto que um cara que, sei lá, está na faculdade ainda. Nada contra o trabalho dele ou que ele vai ser um profissional pior ou melhor do que eu. Isso não, quem diz é a prática, não é a titulação. Mas eu tive um custo maior de aprendizado, é natural que eu queira, de acordo com o mercado, ganhar um pouco mais em relação ao outro. Né? Faz parte do ciclo de trabalho, enfim, de todo mundo, esse crescimento profissional, tá bom? Não necessariamente acadêmico, mas profissional. Então o custo vai ser maior. Descentralização eu vou ter um custo maior, porque eu vou precisar de profissionais mais bem capacitados. Profissionais mais bem capacitados querem ganhar mais. Tranquilo. Tá bom? E a outra é falta de padrão. Ora, claro, né? Se eu tenho decisões tomadas no nível hierárquico, nível mais baixo da minha organização, pode ser que eu perca o padrão, que eu perca o referencial, né? O nível de rotatividade no nível operacional é bem maior do que no nível tático e do que no nível estratégico, né? As pessoas rodam mais. Rodar é o que é? Sair um e entrar outro, né? Ou às vezes ter 3, 4, 5 pessoas no mesmo setor. E aquela demanda pode chegar, um toma a decisão de um jeito, outro toma de outro, outro toma de outro. Então, eu posso perder o padrão na tomada de decisões e isso é uma desvantagem da descentralização, tá bom? Então, basicamente é isso. Salva sobre centralização e descentralização, duas coisas. Primeiro, está relacionado à tomada de decisão, certo? Não é a mesma centralização do direito administrativo. Está relacionado à tomada de decisão. A outra coisa, o que é? Centralização, decisões focadas no topo da hierarquia ou nas mãos de poucos. Descentralização, decisões mais espalhadas pelos níveis hierárquicos inferiores da tua organização, da tua empresa. Beleza? Níveis organizacionais, né? Vamos lá, níveis organizacionais.
Dentro de uma empresa, de uma organização, nós temos 3 níveis organizacionais. O que são níveis organizacionais? É onde eu vou colocar o meu colaborador, qual tipo de atividade ele vai desenvolver, quem ele representa na estrutura organizacional da minha empresa, tá bom? Então, eu tenho 3 níveis, um nível estratégico, um nível tático e um nível operacional, tá? No nível estratégico, eu posso chamar, na verdade, copia aí, nomes importantes. Estratégico, eu posso chamar de institucional, corporativo ou organizacional. Então, se você vir lá, no nível corporativo, no nível institucional, no nível estratégico, no nível organizacional ou mais, o planejamento organizacional, o planejamento institucional, o planejamento corporativo, o planejamento estratégico, tá tudo aqui, ó. Tudo dentro dessa área, tá? Tudo aqui no topo da pirâmide, certo? Tudo aqui nesse topo, no canto mais alto da pirâmide. Por quê? Porque ele é o nível mais alto da hierarquia. No nível estratégico, é onde eu vou ter uma visão sistêmica global, eu vou ter uma visão geral, eu vou ter uma visão orientada, integrada da organização. Aqui no nível estratégico, é onde eu vou estabelecer as minhas metas e objetivos de longo prazo. Claro, também vou dar os meios para que os meus colaboradores alcancem esses objetivos, essas metas de longo prazo. Então, o nível estratégico ele é macro orientado, macro. Ele vai abordar a empresa, a organização na sua totalidade, tá bom? Então, informações importantes sobre o nível estratégico. Nível mais alto da hierarquia, é onde temos uma visão sistêmica e global, é onde se desenvolve o planejamento estratégico, é o planejamento de longo prazo, né? O nível estratégico está focado no longo prazo da empresa, na sobrevivência a longo prazo da empresa, tá? E ele é macro orientado, por quê? Porque ele vai abordar a organização em sua totalidade, beleza? Esse é o nosso nível estratégico. Nível tático, o nível tático ele é ocupado por gerentes, é a galera do meio de campo, tá bom? Ele também pode ser chamado de nível administrativo, nível intermediário, nível gerencial ou nível departamental. Esse nível tático ele vai delinear as várias partes da organização. Ele vai ser o que? Ele vai desenhar ele vai definir os departamentos, vai definir as divisões e tudo isso no médio prazo. Então, o planejamento estratégico é focado no longo prazo, né? O nível estratégico é focado no longo prazo e o nível tático é focado no médio prazo, tá? Então, a gente viu que o nível estratégico aborda a empresa em sua totalidade. O nível tático não, ele aborda cada unidade, cada departamento da empresa de maneira separada. No nível estratégico eu tenho os diretores, normalmente. No nível tático eu tenho os gerentes, né? Então, é o segundo lá da hierarquia, tá bom? Quando eu falo de planejamento, eu vou ter um planejamento estratégico de longo prazo e esse planejamento estratégico vai se destrinchar em planejamento tático, né? Planejamento de médio prazo, onde eu vou poder organizar os departamentos, onde eu vou gerenciar mais as pessoas, enfim. É o nível intermediário, o nível gerencial, o nível departamental, tá bom? Já o nível operacional é o nível mais baixo da hierarquia administrativa, né? Do nível organizacional. Ele é focado para o curto prazo. O nível operacional ele vai abranger uma atividade de cada vez, ele vai abranger uma tarefa de maneira individual. O nível operacional está relacionado com as atividades cotidianas da administração. O nível operacional ele é micro-orientado, ele apenas aborda uma tarefa ou uma atividade, sabe? É como se eu tivesse numa organização o analista de marketing no nível operacional, no nível tático tem o gerente de marketing e no nível estratégico tem o diretor de marketing ou o diretor da empresa, entendeu? O analista de marketing está mais no dia a dia, está mais nas tarefas, está mais na operação, mais individual. O gerente de marketing está preocupado mais com o quê? Com o departamento, com a visão mais de médio prazo, né? Ele não está mais preocupado só naquele curto prazo de resolver aquela tarefa. E o nível estratégico, o diretor de marketing está preocupado a longo prazo. O que eu vou alcançar, os objetivos, está olhando para o ambiente externo também, enfim, essa diferença entre os 3 níveis, tá? Enquanto as atividades do nível estratégico e tático estão voltadas para a eficácia, as atividades do nível operacional estão voltadas para a eficiência. Ora, foram conceitos que a gente estudou hoje, né? Vamos relembrar, a eficácia está relacionada com o quê? Com o alcance dos objetivos. A eficiência está preocupada com o quê? Em fazer certo, com otimizar recursos, né? Então, ó, a eficácia, o nível estratégico, o nível tático, né, galera do meio do campo e do topo, né?
faz o quê? Bom, a gente tem que chegar lá, entendeu? Nós temos metas empresariais, temos metas departamentais, a gente tem que chegar lá. Daqui a verba, a gente tem que bater tanto de faturamento, tem que vender tanto, tem que prestar tantos serviços, são essas as metas, né? Tá ligado na eficácia. E a galera da eficiência vai fazer o quê? Do operacional, vai pegar esses recursos, né? E vai dizer, bom, aqui no dia a dia, cada tarefa, cada operação, a gente vai tentar otimizar isso aqui o máximo possível e fazer certo, né? Conseguir manter a qualidade e alcançar também os resultados, tá bom? Mas sempre otimizando os recursos. Então, nível tático e nível estratégico se ligam à eficácia. Nível operacional se liga à eficiência. Beleza? Salva! Bora, próximo slide. Acabamos nossa parte teórica. Vamos agora comentar questões. Show de bola, questõezinhas comentadas. Vamos lá. Primeira questão. Tenho que me tirar do meio, né? Primeira questão. O planejamento de curto prazo é voltado para a eficiência e envolve cada tarefa de forma isolada e é denominado operacional. Show de bola. O planejamento de curto prazo, que é voltado para a eficiência, que envolve cada tarefa de forma isolada, é denominado operacional. Maravilhoso, perfeito, né? No nível operacional, eu tenho as atividades, as operações daquela organização. A preocupação é com o curto prazo, a preocupação é com a eficiência, a preocupação é otimizar recursos. No nível tático e no nível estratégico, vou me preocupar com a eficácia. Eu tenho que alcançar resultados, eu tenho que bater metas, tenho que atingir objetivos. No nível operacional, a preocupação maior, o foco é na eficiência. Eu tenho que pegar os recursos que me são dados e otimizá-los e utilizá-los da melhor maneira possível. Eu tenho que manter a qualidade gastando menos, tá bom? Isso é ser eficiente. Então, o nível operacional é o que busca a eficiência, cada tarefa de forma isolada, focado no curto prazo. Show de bola. Item correto, certíssimo, maravilhoso. Vou trocar o meu ponteiro para a canetinha. Fica melhor a gente resolver as questões. Item corretíssimo, tá bom? Então, primeira questão, certo. A critério de conhecimento, nível tático ou gerencial é médio prazo e nível estratégico é longo prazo, tá bom? Nível tático e estratégico voltado para eficácia, nível operacional voltado para eficiência. Nível operacional, vê cada tarefa de maneira isolada. Nível tático, vê cada departamento. E nível estratégico, vê a empresa em sua totalidade. Beleza? Aqui são os 3 níveis. Show de bola. Próxima questão. Vamos lá. Acerca das funções da administração e de planejamento em organizações contemporâneas, julgue o próximo item. No processo administrativo, a atribuição de autoridade e de responsabilidade é tipicamente absorvida pela função de direção. Ora, nós temos 4 funções administrativas, né? Planejamento, organização, direção, que ficou igual o meu O e o meu D, e controle, né? PODC, coisa feia. Vamos lá. Planejamento, organização, direção e controle. Planejamento vai fazer o quê? Definir as metas e estratégias da organização, como empresa, né? A organização vai fazer o quê? Vai distribuir, vai alocar recursos, né? Vai o quê? Atribuir funções, tá bom? A direção vai fazer o quê? Vai comandar as pessoas, vai liderar, vai motivar, vai, enfim, lidar com pessoas para que consiga os resultados. E o controle vai fazer o quê? Vai mensurar e avaliar e corrigir o que for necessário, tá? Então essa questão, ela tá errada, ela tá falsa, tá? Essa atribuição de autoridade e de responsabilidade é uma atribuição da organização, não é da função de direção. Quando você lê, mas está falando de autoridade, responsabilidade, está me dando com pessoas, né? Então tá ligado à direção. Beleza, mas o exercício da autoridade, o exercício, por exemplo, da liderança, o exercício da responsabilidade com autonomia está ligado à função de direção, mas a atribuição dessa responsabilidade, a atribuição dessa autonomia, a atribuição dessa autoridade que ele falou aqui, diz respeito à função de organização, tá bom? A organização atribui, a direção usa. A organização atribui, ela aloca, tá? E a direção, ela exercita, ela coloca em prática, ela, enfim, usa as pessoas, lidera as pessoas para que consiga aquilo, beleza? Então, item errado, essa questão é uma pegadinha bonita, hein?
Por quê? Por causa da palavra atribuição, na mesma hora levou para a organização e saiu da direção. Beleza? Próxima questão. Acerca de funções da administração e de planejamento em organizações contemporâneas, julgue o próximo item. Cabe ao planejamento tático prever ações de longo prazo que envolvam a organização de maneira integral. Tá errada, né? O planejamento tático, ele não vai ver ações de longo prazo. O planejamento tático, ele vai ver ações de médio prazo. E o planejamento tático, ele não vê a organização de maneira integral. O planejamento tático, ele vê cada departamento, cada unidade daquela organização ou daquela empresa, tá? Quem vê ações de longo prazo e quem envolve a organização de forma integral é o planejamento estratégico, que está no topo da nossa hierarquia administrativa, tá bom? A gente ainda tem o planejamento operacional, que é um destrinche do planejamento tático, que por sua vez é um destrinche do planejamento estratégico. O planejamento operacional, ele tem ações de curto prazo, está focado para as tarefas, para as atividades do dia a dia de maneira individual, tá bom? Então, essa aqui está errada. Próxima questão. Acerca de funções da administração e de planejamento em organizações contemporâneas, julgue o próximo item. No processo administrativo, cabe a função de controle a comparação entre desempenho efetivo e metas pré-estabelecidas. Correto, né? Processo administrativo, ó, planejamento, organização, direção e controle. No planejamento, o que é que eu vou fazer? Definir os objetivos, definir as estratégias, definir onde eu quero chegar, certo? Na organização, vou distribuir recursos, vou alocar pessoas, vou atribuir responsabilidades, vou organizar a minha empresa como um todo. Na direção, vou controlar as pessoas, né? Na organização, eu vou motivar as pessoas, vou liderar as pessoas para alcançar na direção, para alcançar os objetivos. E no controle, vou mensurar e avaliar os resultados obtidos de acordo com os objetivos pré-estabelecidos, né? Então, eu vou comparar o desempenho, vou comparar as metas com o que eu alcancei na vida real, certo? Está ligado à função controle, correto? Função controle é justamente isso, é mensurar, é avaliar o que foi alcançado com o que tinha sido pré-estabelecido na função planejamento. Então essa questão está certíssima. V correto, V de verdadeiro e C de correto. E C de corretíssima, porque ela está muito correta. Boa. A respeito do clima organizacional, tem-se que... Estamos falando de clima, né? Agora, maravilha. Eu vou até colocar só o slide para ficar bem grandinho para a gente. Vamos lá. A respeito do clima organizacional, tem-se que denota o grau de satisfação dos indivíduos em relação ao ambiente organizacional e exerce influência na motivação dos integrantes da organização. Beleza, aqui está bem corretinha, né? Olha, lembra que eu te falei sobre clima? Clima que é um conjunto de emoções, é um conjunto de sentimentos, de predisposições e humores no ambiente organizacional. E depois eu concluí falando o quê? Que o clima ele pode ser utilizado como indicador do grau de satisfação dos membros de uma empresa. É justamente o que está dizendo aqui na nossa questão, tá? O clima denota o grau de satisfação dos indivíduos em relação ao ambiente organizacional e exerce influência na motivação dos integrantes da organização. Correto, né? Se eu não tenho um clima bom, se eu não tenho um sentimento bom na minha empresa, se as emoções já não estão corretas, é claro que isso vai afetar a minha motivação, vai afetar a minha produtividade, eu não vou conseguir produzir bem como eu estava, né? Isso não vai, esse fator extrínseco de motivação não vai ser bom para mim, né? Vai atrapalhar o meu trabalho, o meu rendimento como um todo. Então, corretíssimo, tá? E claro, se o clima for satisfatório, se o clima for bom, se o clima for agradável, os sentimentos lá forem bons, as emoções forem boas, a predisposição de humor do ambiente for satisfatória, for uma coisa gostosa de se trabalhar, for maravilhoso, a minha motivação vai lá para cima, tende a ir lá para cima, e a minha produtividade acompanha isso aí, beleza? Então, letra A, correta. Vamos ver agora o erro das outras, né? A gente viu que a A está correta, vamos ver agora o erro da B, da C, da D, tem E também, da E também, vamos lá. A respeito do clima organizacional, tem-se que não é passível de aferição mediante pesquisas.
dado o seu caráter prescritivo e precário. Tá errado, tá? Primeiro, o clima, você mede até com um questionário simples, você faz essa medição. Você não precisa nem ser uma ferramenta super específica. Um pequeno questionário de medição de clima organizacional, isso é bem comum nas organizações e é bem fácil de ser medido, na verdade, né? Pode não ser tão preciso, mas é até fácil de ser medido. E o clima não tem um caráter prescritivo, né? Nem um caráter precário. O clima é emoção, o clima é sentimento. Ninguém prescreve emoção nem prescreve sentimento. Essa ideia de regra, de normas, de regulamentos está mais ligada à cultura, tá bom? Letra C. A respeito do clima organizacional tem-se que... Ainda me cabe aqui, né? Não dá pra ler, não, já atrapalha. Letra C. É um fenômeno estritamente individual, de natureza psicológica e restrito ao foro íntimo de cada integrante da organização. Tá errado, né? O clima ele não é individual, né? Ele depende do ambiente da organização. Então ele é algo coletivo, tá? Letra D. A respeito do clima, é determinado por fatores exógenos à organização, não sendo influenciado por fatores internos. Exógenos é o mesmo que externo, tá? É o mesmo que de fora da organização, externo. E esse item também está errado. O clima, ele tanto é determinado ou influenciado por fatores internos como externos da organização. O que pode ser um fator externo à organização? Por exemplo, uma remuneração maior ou menor para o mesmo cargo em uma empresa concorrente. E os fatores internos, né? Faz parte dos seus colaboradores, como eles se sentem e como eles passam no seu dia a dia. Então, tá errado. Letra E. A respeito do clima organizacional, tem-se que constitui-se um fenômeno transitório que não exerce influência sobre a produtividade dos integrantes da organização. Tá errado, né? O clima certamente influencia a produtividade, a motivação e diversos fatores, como diversos fatores internos, tá? Sobre o clima ser um fenômeno transitório, é assim, ó. A literatura dominante na administração, ela considera a cultura como algo mais permanente e o clima como mais transitório. Não que o clima normalmente vai mudar de um dia para o outro, de uma hora para outra, mas pelo fato do clima estar ligado a algo mais abstrato, a sentimentos, a emoções, esse tipo de coisa, tá bom? Próxima questão. A respeito de estruturas organizacionais contemporâneas, julgue o item seguinte. Nas organizações em que o nível de centralização é elevado, a tomada de decisões fica centrada no topo, ou seja, no nível institucional, com pouco ou nenhuma delegação a outros níveis. Perfeito, né? Esse é o conceito, inclusive, de centralização administrativa, o que é tomada de decisões fixada, localizada no topo, no auge da hierarquia, né? Normalmente com uma pessoa ou nas mãos de poucos, tá bom? Então, correto, esse é o conceito de centralização. Na descentralização, o que é que eu tenho? Eu tenho a tomada de decisão mais espalhada pelos outros níveis hierárquicos da minha empresa, tá bom? Então, correto. Próxima questão. No âmbito do planejamento estratégico, a visão é um conceito que define o papel que a organização assume na sociedade. Não, isso aqui é missão, né? O papel que a organização assume na sociedade é a razão de ser dela, é o porquê de ela existe, é quem ela é. Isso é missão, tá? Visão é quem eu quero ser no futuro, é o sonho da minha organização, é onde ela quer chegar, é o que ela quer alcançar, tá? Então essa questão está errada. Isso aqui é missão, não visão. Próxima questão. No que se refere ao planejamento estratégico, à administração por objetivos, ao processo decisório, o planejamento estratégico enfatiza o longo prazo. O planejamento estratégico enfatiza o longo prazo. É voltado para as relações da organização com seu ambiente, com seu meio ambiente e envolve toda a organização. Perfeito, né? O planejamento estratégico é isso, é o longo prazo, é o nível institucional, é o nível organizacional, né? É o nível corporativo de uma empresa. E ela vai sim se preocupar com o seu meio ambiente, tanto o interno como o externo, e envolve a organização em sua totalidade, tá bom? Então, questão correta, item perfeito. Vamos complementar o nosso conhecimento, vamos lá. Planejamento tático, nível intermediário da empresa, tá bom? Voltado para o médio prazo e as relações dela se dão em nível departamental. Ela se preocupa com cada departamento, com cada unidade, certo? Nível
Operacional, enfatiza o curto prazo. Tá? Quais são as informações? Voltada para a relação da organização com o meio ambiente e voltada à organização. Beleza. Operacional, voltado para o curto prazo, se preocupa com a própria tarefa ou com a própria atividade em si, certo? O planejamento operacional é um destrinchamento do planejamento tático, que por sua vez é um destrinchamento do planejamento estratégico, né? Vai descendo e vai mudando as visões. Estratégico, longo prazo, tático, médio prazo e operacional, curto prazo. Beleza? Próxima questão. Aqui já me cabe. Quando os objetivos da organização são atingidos com o sucesso esperado, conquistando um grau de satisfação elevado, segundo a perspectiva do cliente dessas organizações, estamos falando de, olha que maravilha, vamos lá. Objetivos da organização são atingidos com o sucesso esperado. Isso aqui é eficácia, né? Eficácia é atingir os objetivos, beleza? Conquistando um grau de satisfação elevado, segundo a perspectiva do cliente e das expectativas da organização. Isso aqui já é, eficácia, né? Maravilha. Lembra que eficácia pode ser efetividade pode ser eficiência mais eficácia. Beleza, né? Eficácia o que é? Alcançar objetivos, né? E eficiência o que é? Sucesso esperado, né? Aquelas metas otimizadas, os recursos otimizados, é a correta e melhor utilização dos recursos, né? É atingir ou melhorar a qualidade com o menor custo possível. Isso é ser eficiente. Ser eficaz o que é? Alcançar o objetivo. E a efetividade pode ter dois conceitos. Primeiro, soma da eficiência com a eficácia, ou seja, eu sou efetivo quando eu sou eficaz e eficiente, ou sou efetivo quando eu atinjo um padrão de qualidade esperado pelo meu cliente, quando eu supro as necessidades dele, quando o meu cliente olha para aquilo e fala, essa é a qualidade que eu queria. Então, isso é efetividade. E a questão está justamente isso, né? Alcançar os objetivos com sucesso, ou seja, suprir as expectativas, conquistando um grau de satisfação elevado, segundo a perspectiva do cliente e da organização. Estamos falando de efetividade, sem sombra de dúvidas, né? Eficiência está ligada ao alcance dos objetivos, não importa se foi eficiente ou não, eficácia. Eficiência é a otimização de recursos e a economicidade é a relação daquilo que é econômico. Não necessariamente eu mantenho uma qualidade, tá? Apenas economizo. Então, eficácia, alcança os objetivos. Eficiência, otimizar recursos. Efetividades, ser eficaz e eficiente ao mesmo tempo ou atingir a qualidade esperada pelo meu cliente. E economicidade é aquilo que é econômico, apenas gastar menos, tá? Então, pessoal, aqui acredito que a gente já acabou a nossa resolução de questões. Acabamos a nossa resolução de questões, tá bom? Espero que você tenha aprendido, que você tenha salvado. Leve para você esses principais conceitos de administração geral que vimos hoje. Eles vão te acompanhar por todo o teu estudo de administração, quando você estiver estudando outras matérias, motivação, liderança, estruturas, enfim, o processo administrativo em si. Qualquer tipo de matéria que você estiver estudando na administração, isso aqui sempre vai aparecer de maneira paralela, sempre vai cair um item ou outro relacionado a isso. Esses conceitos são muito importantes e vão te acompanhar por todo o teu estudo de administração. Só com eles você já garante boa quantidade das questões, você já acerta uma boa quantidade de pontos e vai ter o teu sucesso esperado nas tuas provas e nos teus concursos, tá bom? Então, bons estudos, até a próxima aula, até o próximo bloquinho. A hora é Tchau. agora. Planeje Passe, planejamentos e acompanhamentos de estudos. Estude para concursos públicos, vestibulares e OAB. Com planejamento totalmente personalizado à sua rotina, de forma a otimizar seu tempo de estudos e lhe ajudar a garantir a tão sonhada aprovação. Acesse agora mesmo nosso site e escolha o planejamento que melhor se adequa a você. Após sua compra e envio das respostas do teste de nível, em até 48 horas úteis você recebe seu cronograma focado em seus estudos e objetivos. E tem mais! Além do planejamento personalizado, você receberá o controle de conteúdo, indicação bibliográfica completa e muitas técnicas e dicas de estudos. Vem que a vaga é sua! Todos os nossos planejamentos são elaborados por coach experiente, certificado nacionalmente e internacionalmente e aprovado em diversos concursos pelo Brasil. Não perca tempo, venha para o time dos aprovados. Planeje Passe, planejamentos e acompanhamentos de estudos.